Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Feras da Tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de CSS e vamos aprofundar um pouquinho mais no tema, falando de uns tópicos que são um pouco mais avançados. Na semana passada a gente falou todos os tópicos básicos de CSS, tudo aquilo que você precisa aí para sobreviver no CSS, para montar os seus primeiros sites. E agora eu vou falar para você de alguns tópicos que já são um pouquinho mais avançados e que vão realmente facilitar a sua vida nos seus projetos. E o primeiro que a gente vai falar, o primeiro assunto que a gente vai tocar hoje, são as Media Queries. Media Query não é um assunto muito novo quando a gente fala de web, né? É um assunto até antigo, digamos assim. Se você procurar aí na web, tem um artigo meu de 2013 falando de Media Queries, mas uma característica do CSS, uma funcionalidade do CSS que te ajuda muito aí a adaptar o layout para cada tipo de dispositivo, né? Vamos lá. Qual é o grande desafio do CSS, né? É permitir que o mesmo código HTML, né? O mesmo HTML possa disponibilizar o conteúdo nesse formato e nesse formato, utilizando exatamente o mesmo código. Então, o mesmo HTML que está construindo esse cabeçalho, que está construindo este logo, que está construindo o menu, ele tem que ser utilizado quando eu estou num desktop, que é o nosso famoso computador, quando eu estou no mobile, que são os celulares, quando eu estou num tablet, aí no iPad ou num tablet Android, quando eu estou numa TV, eu tenho que carregar o mesmo HTML, porém adaptando o layout ao dispositivo. E não só o dispositivo, porque dentro de uma categoria de dispositivo, eu tenho diversas resoluções possíveis. Quando eu estou falando de computador, eu tenho gente que utiliza monitor de 13 polegadas e gente que utiliza monitor de 29 polegadas. E o meu layout ele tem que se adaptar a cada uma dessas situações. Daí surgem as Media Queries. Query é um termo que você vai ouvir falar bastante quando a gente for falar de banco de dados, tá? Query é a tradução direta de consultas. Então, quando eu faço uma query, eu faço uma consulta. Dentro de CSS, a gente pode dizer que as queries são, na verdade, condições. Dentro de uma condição específica, eu executo uma ação específica. Ou seja, se as condições forem satisfeitas, um trecho de código é considerado. Caso contrário, ele é ignorado. É assim que funciona uma Media Query. Ou seja, eu vou definir qual regra eu quero que seja satisfeita e se ela for satisfeita, aquele código é carregado. Caso contrário, ele é ignorado. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de Media Queries para situações específicas. A primeira delas, eu defino que o arquivo.css vai ser carregado apenas se a mídia for TV. Ou seja, se o usuário estiver visualizando aquele site em uma Smart TV, esse arquivo de CSS vai ser carregado. Se ele estiver, por exemplo, visitando a partir de um celular, esse CSS não vai ser carregado. Esse é o objetivo das Media Queries. Se eu tiver imprimindo a página, ou seja, quando eu vou lá no navegador e dou um print, né, o famoso Ctrl P, né, dependendo aí da plataforma que você tiver, vou até dar um exemplo aqui.
Vou entrar aqui na Globo.com. Vou vir aqui e vou dar um B. Olha aqui, ó, você vai ver que o layout ele está diferente, né? Esse aqui é o layout de impressão, que por sinal o pessoal da Globo não trabalhou muito bem no layout de impressão. Você pode definir através da Media Query Print exatamente como o seu conteúdo vai ficar, como o seu site vai ficar se o usuário resolver imprimir. Isso é muito bom para sistemas, que você tem um relatório, alguma coisa que precisa ter uma definição, uma organização específica no momento de impressão, que é diferente do momento que está sendo exibido em tela. Aqui eu tenho outra configuração, que é Media Screen and Color. Ou seja, aqui eu tenho uma situação composta. O AND é a tradução direta de E. E, uma coisa e outra coisa. Então, eu tenho que estar em uma screen, uma tela, e esta tela tem que ser colorida. Isso define que esse arquivo vai ser carregado. O último exemplo aqui, eu tenho screen colorido, projetores coloridos. Então, eu tenho uma query que ela é composta. Ela tem o primeiro termo e o segundo termo. E esses termos levam duas características em análise. Aqui screen e color, aqui projeção e color. Então, na verdade, eu estou avaliando aqui as duas possibilidades. Tanto nessa situação quanto nessa situação, esse arquivo vai ser carregado. Ou seja, se eu tiver no print, no momento de impressão, este CSS aqui, ó, não é carregado. Beleza? Além disso, eu tenho a possibilidade de, dentro do próprio arquivo CSS, escrever trechos de código que serão carregados apenas se uma situação for satisfeita. Porque no exemplo anterior eu estava mostrando para vocês o arquivo inteiro ser ou não carregado. Então eu tenho essa opção de carregar o arquivo todo ou não carregar o arquivo. Mas eu também posso trabalhar dentro do mesmo arquivo com trechos que serão carregados ou não, a depender de satisfazer as media queries. Então, dentro de um CSS, eu posso dizer que se a mídia for screen, ou seja, eu estou em tela e eu tenho uma largura que não passa de 768 pixels, aí o código aqui dentro vai ser carregado. Se eu tiver, por exemplo, numa resolução de tela de 900 pixels, simplesmente o navegador vai ignorar tudo que tiver aqui dentro. Então esse é o conceito de Media Queries. Ele me dá uma flexibilidade de incluir trechos específicos de código para situações específicas. Eu posso compor as minhas Media Queries com operadores lógicos, ou seja, not, and e only, ou seja, only situação X, only monitores menores que 768 pixels. É uma possibilidade de Media Query usando only. And situação X, ou seja, monitores que sejam maiores que 300 and menores que 600. Então, eu estou usando uma regra aqui composta com o and. E o not é a negação, né? Então, apenas quando not
print, ou seja, esse CSS vai ser carregado em todas as situações, exceto quando eu estiver imprimindo. Então, esses são os operadores lógicos. E eu tenho uma série de características, né? Uma série de características de features, né? Features é a tradução direta aí de características, funcionalidades, né? Eu tenho uma série de características da navegação do usuário que eu posso avaliar. Por exemplo, o widget, que é a largura, o height, que é a altura. E aqui eu estou falando de tela, tá? Da tela do navegador. Eu tenho o device widget e o device height, que aí é a tela do aparelho em si, tá? Aqui é a janela que está sendo carregada. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui no navegador. Aqui, quando eu estou navegando em tela cheia, eu tenho um widget. Quando eu minimizo aqui, dou uma mexida aqui no tamanho da minha tela, eu estou mudando o meu widget, mas eu não estou mudando o meu device widget, porque o device, que é o aparelho, o computador em si, ele continua tendo o mesmo widget, a mesma largura. O que está mudando é o widget de tela, tá? Então ali eu tenho a opção de trabalhar com as características, com as propriedades, tanto do navegador, que é o widget e o height, quanto do dispositivo, que aí é o device widget e o device height, tá? Widget largura, height altura. Além disso, o orientation, que é se eu estou com o meu dispositivo em pé ou deitado, tá? Aqui a gente chama de portrait e aqui a gente chama de landscape. São as duas orientações. Então eu posso também carregar trechos específicos de CSS ou um arquivo de CSS específico se eu tiver com o celular em pé ou com o celular deitado. Bom, vamos para um exemplo prático de Media Query. Vamos dar uma olhadinha aqui num código. Deixa eu inverter aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui um HTML super simples, tá? Que a única coisa que esse HTML tem é uma section, poderia ser uma div, que eu coloquei o ID box. Para esse ID, eu fiz a seguinte configuração. Por padrão, ele tem o background azul, ele tem uma altura e uma largura de 200 pixels, ou seja, é um quadrado. Deixa eu abri-lo aqui, ó. Ele é um quadrado, tem um quadrado azul. Porém, eu vim aqui e fiz a seguinte Media Query. E aqui eu tenho uma Media Query. Vou fazer um comentário aqui, gente. Media Query. Sempre que você quiser comentar no CSS, esse é o formato. Então aqui eu tenho a minha Media Query, que é, se eu tiver em screen, ou seja, eu estou em uma tela que tem a largura máxima, tá? Max Widget, de 600 pixels, ou seja, eu estou abaixo de 600 pixels, esse mesmo quadrado ele não é mais azul, ele é vermelho. E ele ganha um border radius de 100 pixels, ou seja, ele vai virar uma bolinha. Vamos ver se isso vai acontecer? Então vou pegar aqui meu navegador, vou soltar e vou reduzir o tamanho. Olha aí. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, a minha tela, ela está com 574 pixels, ou seja, menos que 600, ele vira uma bolinha vermelha. Mais que 600, quadrado azul. Menos que 600, bolinha vermelha. Mais que 600, quadrado azul. Ou seja, minha Media Query está sendo aplicada com sucesso. Toda vez que eu chego aqui à minha resolução, ela alterna. Agora, vamos fazer uma brincadeira?
A gente vai trocar aqui, ó, o screen por print. Vamos ver o que vai acontecer? Vou atualizar aqui. Reduzir. Opa, não virou uma bolinha vermelha. Por quê? Porque eu não estou no print. Eu não estou na versão de impressão desse documento. Eu estou simplesmente em tela. Então o print não se aplica. Vamos voltar lá mais um pouquinho e novamente voltar para screen. Atualizei, tá aqui, bolinha, quadradinho, bolinha, quadradinho. Bom, pessoal, a Media Query, ela permite que você tenha o máximo de flexibilidade possível no seu CSS, porque você pode sobrepor estilos, ou seja, você pode escrever primeiro o seu CSS para desktop ou primeiro para mobile, e daí vem aquele conceito que é conhecido como mobile first, que é você primeiro fazer o mobile para depois fazer a versão web, porque a depender do serviço, hoje praticamente todos os serviços, você tem mais acesso de mobile do que de desktop. Então vale a pena investir tempo no mobile. Então você primeiro pode desenhar o mobile e depois você escreve através de Media Query um CSS que se adapte aí, se adeque a desktop, a tablet, às vezes até a TV, a depender de qual é o objetivo do seu projeto. Bom, pessoal, sobre Media Query era isso. Vamos para a próxima aula.